Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Match ou Crash. Eu sou Karine Rassi Eu sou a Franciele Brelotto, e nós estamos assumindo o risco de falar o que a gente pensa. sobre empresas que às vezes deram certo e outras que tiveram medo de inovar e deu ruim. Então, exatamente, a gente quer falar um pouquinho, a gente quer trazer alguns cases aqui e mais para frente também alguns convidados para a gente fazer essa avaliação do que realmente pode fazer pode dar início à inovação. Ou você pode ter algum fracasso e ser o ponto de partida para a inovação, ou você pode simplesmente enterrar a tua empresa, como são alguns cases que a gente vai trazer aqui, que a gente estudou um pouquinho, que foi, por exemplo, você lembra da Kodak, Franci? Quem não viveu nos anos 80 e teve uma Kodak, né, uma câmera fotográfica e era a sensação e o medo também, né, do que viria quando revelassem as fotos. Nossa, não podia, primeiro que tinha que pensar muito bem antes de tirar uma foto, né? Porque tu não podia gastar filme. Não podia piscar de jeito nenhum. Não, prepara. Ai, gente, ó, agora vocês vão prestar atenção. Gente, a Kodak, ela deu de costas, ela não aceitou a própria evolução, a evolução da própria criação, né? Porque para quem não sabe, a Kodak, por mais que ela tinha esse tipo de câmera, né, analógica, ela foi a que inventou a fotografia digital. E aí o que que acontece? É um risco muito comum os empresários, quando percebem que existe algo que pode arriscar o modelo, e um modelo de negócio que é muito rentável, mas eles optam por não desenvolver a ideia para não perder o que está garantido. E não existe nada garantido, Quando né? começaram as primeiras câmeras nos celulares, a Kodak resolveu investir na qualidade do filme, Ah, considerando que as primeiras fotografias digitais nos celulares, elas não tinham alta qualidade. E sim. tiveram câmeras fotográficas da Kodak. Foram feitas câmeras fotográficas da Kodak. Mas em vez de eles investir nessa inovação, eles investiram na qualidade do filme. Sim, e não perceberam que talvez esses celulares seriam desenvolvidos para serem muito mais eficientes e em um só equipamento conter todos os elementos de comunicação possíveis, né? Eles deram as costas para a própria criação. Exatamente. E tem outras empresas que também fizeram isso, né? Exato. Ou empresas, inclusive, casos positivos que nós temos, como Netflix, que era uma locadora De vídeo. de vídeo normal e eles enviavam, queriam que o usuário, né, tivesse a experiência de receber e poder assistir os filmes em casa, sem precisar ir até a locadora e escolher os filmes, e eles enviavam por correio. E aí começou a surgir, nesse conforto do cliente, poder escolher em casa os filmes, um É, eu streaming. tô até hoje devendo na locadora, na verdade. Tem multa Lembra das multas da locadora? Que horror que era. E se a gente for parar para pensar, é um movimento, o Netflix ele mudou completamente a forma de consumo, que aí a gente tem a Disney, por exemplo, perdendo um bom faturamento que eles tinham nessa parte cenográfica, tendo que colocar à disposição dos usuários o Disney Plus. E aí fazer algo muito similar ao Netflix, né? Que ter todos os filmes de catálogo nele no aplicativo, mas do jeito que estava o Netflix iria virar uma potência que ninguém mais iria conseguir segurar, né? A não ser que eles liberassem a criação deles. Tu foi falando, eu fui dando download do universo aqui nas lembranças da minha memória. Lembrei dos primeiros filmes do Mickey, mas lembrei também da fotografia. Não, primeiro os filmes do Mickey é Ah, complicado, cara. não, tu não assistiu o filme? Tu não assistiu o filme da Disney? Tá na Netflix. De repente tu passa na locadora e pega. Ou ver um DVD. Ou vê um DVD. Ó, eu tenho DVD guardado em casa ainda, lá da minha mãe. Eu estudei fotografia na faculdade. Agora eu tenho que contar a história. Sim, A gente estudou os princípios da câmera obscura, que era um quadrado de luz, né? Uma caixa escura que tu liberava uma fileira, uma fileira de luz e aquilo projetava a imagem, a fotografia, porque o princípio da fotografia é uma coisa muito simples.
E na faculdade eu estudei fotografia, a gente fazia ampliação. Eu era estagiária do laboratório de fotografia. Sensacional. Nós tínhamos uma salinha onde onde a gente, eu, como eu era estagiária, a gente locava as câmeras para os colegas e tinha Nikon Camil, Nikon e a Pentax Camil, que a gente colocava o filme, tarará, para fazer a fotografia. E tinha uma câmera digital para todo o curso de jornalismo, publicidade e relações públicas, uma câmera. Então Sim. era uma disputa, mas ninguém queria, todo mundo gostava de ver a velocidade do obturador, o ISO, escolher o ISO, comprava filme de rolo, tem até hoje aqui na Alberto Bins, uma loja da Kodak, e Meu comprava Deus. os rolos de filme e as caixas de papel fotográfico desse tamanho, umas Sim, caixas. Cara, tinha que ser muito rico para ter uma caixa de papel fotográfico, porque custava caro pra caramba. sim. Mas é um mercado todo que hoje a gente não imagina mais, né? E como isso, na verdade, nos mostra a inovação. A inovação, ela é inevitável. Quando o empresário se depara, isso é uma coisa que eu não acredito, e eu venho de um setor também, eu sou advogada, mas venho de um setor, minha família tem um centro de formação de condutores, né? Uma empresa familiar, e eu vejo muito isso de tentar, impedir que a inovação venha. E isso é um prejuízo, tentar segurar por uma obrigatoriedade legal, ou por, enfim, um medo do novo, tentar segurar o que já é velho e o que não tem resultado, O que não sabe? vende mais. Mas é que isso é uma coisa que o empresário, ele não pode ter medo da inovação. Ele tem que abraçar e tentar fazer e continuar se desenvolvendo sempre. Eu estava falando esses dias com um empresário, tem a empresa aqui no Tecnopuc mesmo, é o sócio da Digicom, e ele disse isso. Quando eu criei a empresa, e a empresa hoje é gigantesca, quando eu criei, nenhum dos produtos que eu trabalho hoje existiam. E eu acho que é essa a questão, né? É a gente entender que nada é perpétuo, que tudo é cíclico. E existir e entender que existe um mercado demandando mais, né? Demandando um pouco mais da inovação. A gente vê muita gente hoje que pensa que está inovando e não está inovando, não, né? Que chama de inovação e não está inovando. Mas em compensação, tem mercados que estão exigindo. Ou a própria inteligência artificial. A própria, Sim, hoje, a gente, né, tem como a mais alta tecnologia que a gente está aos nossos olhos, populares e comuns, a tecnologia da inteligência artificial. Mas, assim como os computadores antes precisavam sim. de uma sala enorme para ser um computador, precisavam de um quarteirão inteiro quase. A inteligência artificial hoje não é diferente disso, gastando enormes quantidades de água para resfriar, Sim. enormes quantidades de energia para produzir, enormes quantidades de água para resfriar. Para tu ter uma noção, para tu ter uma ideia, um e-mail de 100 palavras hoje, ele gasta aproximadamente o equivalente a 14 lâmpadas de LED ligadas por uma hora Meu e Deus. meio litro, 500 ml de água para produzir um e-mail de 100 palavras. Então, tu imagina a quantidade de luz, né, de energia e de água que foi gerada naquela trend ali, que todo mundo Das estava produzindo imagens. as fotinhos, Sim. as imagens de desenho. Mas a gente sabe que isso é temporário, é o preço que nós estamos pagando pelo progresso, né? Logo, logo, não pode demorar muito, a inteligência artificial vai ter que consumir menos, Sim, né? E menos espaço. vai ter que atualizar essa forma de processamento da informação ou de como vai disponibilizar a informação, mas é um caminho sem volta em um grau que eu estava lembrando de uma conversa minha, porque tem pessoas que ainda não utilizam, né? Que ainda são contra, e eu não consigo entender isso. Eu lembro que eu estava conversando com alguém, né, quando eu fui ali no Web Summit Portugal, teve um brasileiro que a gente estava conversando e ele estava fazendo doutorado lá. E ele estava falando que ele achava um absurdo as pessoas usarem a inteligência artificial para fazer a dissertação, para auxiliar na dissertação, enfim. E eu pensei assim, cara, assim, eu não estou dizendo que a ideia tem que vir. Primeiro que a inteligência artificial não é tão inteligente assim, ela é uma boa secretária. A gente precisa educar ela, né? Não, e é uma boa secretária, um bom Excelente. estagiário, né? Mas Mas tendo que ele, ser, lembrando que tem que ser usada de forma consciente. sim, mas ele se negar a usar um, um-
algo que veio para auxiliar E que no não volta brainstorm, mais. que não volta mais, é como ele insistir numa máquina, como é que era aquela De escrever. máquina de escrever na época do computador, entendeu? Ele vai ficar para trás, ele vai perder produtividade. Os colegas estavam entregando muito mais e conseguindo expandir a mente, porque a inteligência artificial ela faz uma parte chata do trabalho, né? Uma parte que às vezes a gente deixava de fazer. E ele otimiza o nosso tempo. Então, eu fiquei assim pensando, esse cara vai ficar para trás, ele estava já falando mal dos colegas que estavam entregando as coisas muito antes. Quer dizer, a inovação ela não é só nas empresas, é também na produtividade tua, particular, né, para o teu dia a dia. A gente vai precisar usar essas técnicas, senão a gente vai acabar ficando para trás. Obsoleto. Obsoleto. E aí tem Totalmente. aquela discussão das pessoas úteis e inúteis do futuro, né? Sim, que a sociedade, na verdade, nós vamos ter pessoas que vão ser inúteis, que elas não vão. Eu não acredito nisso, porque eu acho que o humano, ele na dificuldade, ele sempre se sobressai. Se sobressai, né, e tenta pelo menos estudar um pouquinho. Eu também acredito nas pessoas boas, as pessoas que estudam e evoluem. Mas o empresário, o grande desafio do empresário é não esperar fracassar, falir, para então vou inovar. Tu sabe que nos Estados Unidos, e eu vou dizer isso sem fonte, porque eu li em algum lugar, mas eu li, que as grandes empresas elas preferem contratar pessoas que já faliram, que já tiveram empresa e já Eu faliram acredito. pelo menos umas duas vezes. No marketing, na comunicação, se chama isso, se chama design thinking, tu ir lá, tu entender todo o processo, né, ver tudo Eu que dá certo e acredito. que dá errado, voltar para o ponto inicial. Sabe que a gente estava fazendo agora na nossa empresa uma mentoria, estava falando com alguns mentores de vendas, assim. E aí ele me falou, isso é também em relação, quando o cara ele passa por um fracasso, né? Nem que não seja falência, mas primeiro tu perde o medo, porque tu já chegou no fundo do poço. Então, assim, é difícil tu ter outra coisa pior que aquilo. Então, tu Uhum. já tá preparado para a maioria das coisas. Segundo, que tu sabe o que não fazer de novo, né? Eu vejo muitas pessoas que ficavam focadas, tipo o Kodak, né? Focadas em um produto e não diversificaram a fonte de renda. Isso é um outro erro. Porque aí, quando um produto vai mal, Todos, ferrou, ferrou a empresa. ferrou. Mas quando a gente passa por essa situação, eu acredito que o caos ele é fantástico para a criatividade, para a inovação. Quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está numa coisa sem saída, a nossa mente, calma, eu preciso resolver esse problema. E aí tu começa Ele a. gera oportunidade na força, né? Se não vai no Gera amor, vai na dor. a pandemia. O que nós crescemos na pandemia, né? O início foi desesperador, mas depois nós temos o antes e depois da pandemia. Faz 5 anos e mesmo assim a gente tem as universidades mudando, a forma de conhecimento mudando, as empresas todas pensando já no digital. Imagina o esforço que era a gente assinar documento de cartório que nós tínhamos que ir pessoalmente. Agora é tudo videoconferência, assinatura digital. Quer dizer, o que nós avançamos com a pandemia? Exato, e agora tu falou caos e pandemia, aí não pude não lembrar da sequência, né? Que foi a enchente que a gente viveu aqui em Porto Alegre. Como que cada camada de problemas que a gente tinha por dia, uma camada Sim, diferente de problemas, a gente, naquele caos todo, a gente ia resolvendo as coisas camada a camada. camada a E camada. rapidamente, né? Por incrível que pareça, a gente se saiu bem no meio de um caos que tipo assim, que desestruturou uma cidade inteira. A organização que foi, assim, o local de abrigo das famílias, como as pessoas ajudaram, e aí como foram percebendo que precisavam, querendo ou não, foi um sucesso, né? Mas claro que a gente não pode permitir que entre numa zona de conforto e que não se evite algo assim de novo, né? Isso acontece o tempo todo com os empreendedores, né? Não, agora eu comecei a ganhar dinheiro, vou entrar numa zona de conforto e aqui eu vou ficar. E aí que tá o grande erro. E assim,
é a diferença para mim entre ambição e ganância, né? Uhum. Porque a ganância, ela faz com que o empresário ele fique assim, amarrado no dinheiro e fique evitando, às vezes, de agir, porque está com aquilo garantido, ele quer continuar com aquele valor. E inovar é risco. E não vai risco. E aí, o cara que tem ambição de permanecer com a marca, de deixar uma marca na história, ele vai desenvolvendo aquela empresa, né? E aquele projeto, porque não é só dinheiro, é o valor, a missão, né? E isso é muito, para mim, é completamente diferente. Ambição e ganância. Ganância, eu tenho medo de pessoas gananciosas. Não de ambiciosas. Não, ambiciosas, Ambiciosas não. mas isso é bem interessante. Outro caso que a gente poderia, que nós tínhamos falado também do Uber, talvez também dá para considerar, porque os táxis também acabaram ficando, Também acabaram né, ficando obsoletos. obsoletos nesse modelo. E no início, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, teve um caos que os motoristas de táxi não estavam aceitando, né? Os motoristas de aplicativo, mas sim, vem para ficar porque facilita. Antes a gente chamava um táxi, eu não sabia se ele ia vir ou não. É, Era muito era insano. insano. E a facilidade, né, de onde você está, você pode chamar, é uma questão de segurança e a empregabilidade também, né, que ajudou bastante. Então é Sim, quem é sem autônomo. volta, total, Uber não tem volta. Uma série de aplicativos aí que a gente pode pensar em voltar. Mas por falar em voltar, parece que quem está voltando aí é o Orkut, né? Ai, eu tô louca para ver os depoimentos. Tem umas pessoas que eu quero chamar de volta. Vem cá, olha aqui, ó, o que tu escreveu Tu ali, disse ó. que nunca ia me esquecer. Era amor para sempre. A semana que vem a gente vai estar no South Summit e a gente vai assistir essa palestra para a Sim, gente ver qual é o futuro do Orkut. Tô louca para saber. Tô louca para falar sobre isso já no próximo episódio. eu também. E Karina, edita, edita. A minha amiga, me Tá. chamando de errando meu nome. Fala. Karine, queria agradecer. Na verdade, foi uma ideia meio conjunta e a gente deu. Nesse caso, eu acho que a gente não explicou o que é o match e o que é o crash, Ah, né? vamos voltar atrás. Põe Tá. efeito sonoro aí, pessoal da técnica. Então, ah, a gente pode editar, não precisa ficar tudo Não, não, não. A gente vai sequência. usar direto. A gente não vai editar, não. Estamos chegando ao final, então, do nosso primeiro episódio. E para quem não sabe, Match são as histórias de sucesso aí dos nossos empreendedores e Crash é aqueles pequenas pedras que aparecem no caminho, né? E às vezes prejudicam um pouco. Mas a gente acredita muito que a inovação sempre vai trazer para o Match. A gente quer falar um pouquinho de histórias de sucesso e de fracasso aqui, de empresas que inovaram e se transformaram, de empresas que chegaram quase ao fundo do poço e inovaram e deram a volta por cima, empresas que, como a gente falou aqui da Kodak, né, que deram as costas para a própria inovação e no fim fracassaram. Então a gente quer falar um pouquinho dessas histórias de sucesso e de fracasso e envolvendo inovação dentro desses processos. Então, Karine, obrigada pela parceria. Vamos ao próximo episódio, vai estar muito legal também. E obrigada, Fran, pela parceria, por a gente topar fazer esse projeto juntas aí, que eu creio que vai ser muito bacana. Como a gente já falou, esse é o nosso primeiro episódio de muitos. E no início também a gente falou que nós vamos nos desafiar a falar algumas verdades e dar algumas alfinetadas aqui. E isso é sério. Léo Dias. Então tá. Até o Então, próximo episódio. tchauzinho. Match or Crash.